Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu sou Marlene Oliveira, fundadora e presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida. O Instituto Lado a Lado pela Vida, para quem não conhece, é a única instituição no Brasil a trabalhar com as duas principais causas de mortes, as doenças cardiovasculares e o câncer. Em nossa missão na saúde, sempre trabalhamos desde a prevenção, diagnóstico precoce, tratamento e sobreviventes. E por isso, o nosso tema de hoje, o legado da Covid-19 e a importância da imunização em 2021. É tão importante por estar centrado na prevenção, nos alertas que a Covid-19 tem feito a todas as pessoas no mundo inteiro. Uma ameaça como essa, de magnitude mundial, com certeza nos traz muitos aprendizados e nos convida a olhar de forma diferenciada para a importância da prevenção na saúde. Vivemos em um país muito mais dedicado à doença do que à saúde, que, sem dúvida, pode ser muito melhor com as mais qualidades se tivermos o pé firmemente colocado na prevenção. Quem sabe se com a Covid-19 e todos os desafios que ela nos traz todos os dias, podemos refletir e contribuir ainda mais para que tenhamos um país e uma saúde, seja ela pública ou privada, centrada na prevenção, com o objetivo de equilibrar essa balança, que a cada ano pende mais e mais para o peso do tratamento de inúmeras doenças, em especial com o envelhecimento da nossa população. Hoje, como tema, o legado da Covid-19 e a importância da imunização em 2021, vamos falar de como as vacinas podem nos proteger de inúmeras doenças, contribuir positivamente nos casos de grupos especiais de pacientes, na luta contra o câncer, para os pacientes com comorbidades como diabetes, entre outras doenças. Importante ressaltar que este webinar faz parte da Semana de Imunização, uma iniciativa do Instituto Lado a Lado pela Vida para reforçar a importância da prevenção, da imunização, não só em 2021, quando ainda estaremos convivendo com a pandemia da Covid-19, mas em todos os anos, sempre seguindo o calendário de vacinação. Primeiramente, faço uma saudação a todos que estão aqui nos acompanhando nessa noite, aos nossos debatedores convidados, que são pessoas especiais que se dedicam anos para falar sobre esse tema. Quero agradecer muito a todos que acompanham sempre os webinars do Instituto Lado a Lado. E aí eu gostaria também de agradecer a empresa MSD, que nos ajudou a viabilizar essa semana de imunização e esse webinar. E agora quero apresentar os nossos convidados. A doutora Carla Domingues, doutora em Medicina Tropical, especialista em epidemiologia e ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunização, e que o Instituto Lado a Lado tem a alegria de sempre tê-la nos nossos eventos. O doutor Juarez Cunha, pediatra, presidente da Sociedade Brasileira de Imunização, a SBIM. É um prazer tê-lo aqui. E a gente do Instituto Lado a Lado está muito feliz com essa parceria que a gente tem feito com vocês. Então, queria deixar aqui o nosso grande abraço e o nosso agradecimento por vocês sempre estarem aqui junto com a gente. E o doutor Flávio Noronha, que é clínico, com especialização em geriatria e gerontologia, atualmente atuando no Núcleo de Atenção Domiciliar do Guará, Distrito Federal,
Seja bem-vindo, um grande parceiro também do Instituto Lado a Lado e sempre está aqui com a gente. Então, aqui deixo também o meu abraço e agradecimento. E a nossa moderadora de hoje, a jornalista e editora executiva da revista Pais e Filhos, a Andressa Simonini. Seja muito bem-vinda. Eu convido agora a Andressa, passo para ela o bastão, né, para ela conduzir essa discussão. E aí o nosso primeiro bloco está com você. Muito obrigada, Andressa, por aceitar o nosso convite. E eu estou aqui só para ir te assessorando. A bola agora está com você. E no final eu sei que a gente vai fazer um debate e aí você também vem junto, né? Exatamente. E eu também vou entrar para falar umas verdades. Muito obrigada, Marlene. Eu quero agradecer ao Instituto Lado a Lado pela vida. Eu fiquei super feliz de ser convidada. Eu acho que é um tema super necessário, que na Pais e Filhos, né, como você falou, eu trabalho diariamente isso, e é um assunto que sempre me move, assim. Na Pais e Filhos, nós somos a favor da imunização, da vacinação, e a gente tem esse valor e essa meta de conseguir melhorar e fazer o nosso papel e levar muita informação de credibilidade aí para pais e mães, a família, né? Quem é família? Primeiro de tudo, eu quero também que esse seu cenário, Marlene, você acabou com a gente. Não tem para ninguém. Mas tudo bem, superando isso, né, gente? O pessoal que está aqui, a Carla, né, o doutor Juarez, o doutor Flávio, superando isso, eu começo essa conversa que a gente vai fazer, que é tão necessária para a sociedade brasileira, que é sobre imunização. A gente sabe aí que a cobertura vacinal está tão baixa, a gente tinha uma medalha estampada no peito como brasileira em relação a isso, e a gente acabou perdendo essa vitória. Então é justamente isso que a gente quer levantar aqui. E primeiro eu quero abrir para a doutora Carla, que eu já entrevistei uma outra vez, que eu adorei também, o doutor Juarez já conheci, e o doutor Flávio é a primeira vez. E é o seguinte, eu quero começar com a doutora Carla. A gente sabe que essa taxa de imunização está super baixa, mas assim, de tudo que a gente passou aí em 2020, da Covid-19, a gente também aprendeu alguma coisa. Você acha que esses aprendizados podem mostrar um caminho positivo do que a gente está enfrentando nessa questão de cobertura vacinal? Boa noite a todos, em especial queria agradecer o convite do Instituto Lado a Lado, nessa parceria com a saúde pública do nosso país. É isso que nós precisamos, né, desse engajamento em prol da saúde pública, em prol da vacinação, porque é dessa forma que nós vamos estar protegendo a nossa população brasileira, né? Então, eu acho que sim, eu acho que qual a importância, né, da gente pensar na vacinação nesse momento do Covid, né? Não se fala de outra coisa agora, principalmente nessas 2 semanas agora, né, que um laboratório produtor conseguiu, enfim, chegar na fase final do estudo e logo, logo esse laboratório já vai ter uma vacina disponível em alguns países, né? Então, está se falando muito, né? Quando é que o Brasil vai começar a vacinar, né? Então, a população está querendo tomar a vacina de Covid, né? Para a gente falar, né? Voltar ao novo normal. Aliás, o velho normal, né? O novo é o que nós estamos vivendo agora, né? Mas lembrando, né, que não é só para as doenças emergentes, né, essas que estão em epidemia, em pandemia, que a gente precisa tomar vacina. A gente precisa tomar vacina para todas as vacinas que estão no calendário, né? Nós temos um calendário completo, né? Todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, né, como ação de saúde pública, estão gratuitamente disponíveis no SUS. Então, nós temos que pensar, por que a população quer uma vacina para o Covid e não está preocupado com uma vacina que protege contra o HPV, né, uma doença que mata todos os anos 5 mil mulheres, que 15 mil mulheres adoecem, né, e nós temos uma vacina disponível para nós, né, para a nossa população, tanto masculina quanto feminina, né, a vacina contra o sarampo, né, o sarampo já foi uma grande causa de mortalidade infantil e a gente teve a eliminação do sarampo graças a essa ação de vacinação. Então, a gente tem que aprender com o Covid, né? Não é só buscar vacina para o Covid, a gente tem que vacinar, sim, quando a gente tiver uma vacina do Covid, mas a gente tem que continuar, inclusive, vacinando com essas vacinas que hoje estão disponíveis, porque nós podemos ter o risco de ter outras doenças voltando no nosso país, né? Com certeza. E, doutor Flávio, eu queria passar a bola para você,
porque isso reflete muito no seu dia a dia, né? Se não se previne, mais tem que remediar. E essa questão do que a doutora Carla falou é assustadora. Eu acho que eu chego a falar que é uma irresponsabilidade, né? A gente tem aí os índices, né? A vacinação, os índices realmente, como a doutora Carla já aí falou, eu vou reforço, né? Antes de mais nada, boa noite aí a todos que estão acompanhando a gente aqui, né? A vocês que a gente estava aí no backstage, né? Trocando uma ideia. E é sempre um prazer participar, né? Das conferências aí do Instituto Lado a Lado pela Vida, que são sempre grandiosas, né? A Marlene está aí e faz realmente, junto com a equipe, um trabalho fantástico. E agora, durante a pandemia, assim, né, se reinventou aí, é o mês inteiro de atividade, sem parar. Eu falo assim, meu Deus, como é que dá conta? Né? A gente, na nossa correria, a gente fala assim, meu Deus, como é que dá conta? Parabéns, Marlene, parabéns ao Instituto Lado a Lado, a toda a equipe por esse grandioso trabalho. Mas, assim, quando a gente olha a questão da vacinação, eu que fico aí estou na atenção primária, né? Então, assim, na verdade é uma atenção especializada com atendimento domiciliar, mas a gente está dentro da atenção primária, dentro de uma unidade de saúde básica, a gente olha que a vacinação e vê que a vacinação realmente, ela começa a cair, né? Ela começa a cair principalmente aí por uns, eu imagino que o doutor Juarez vai falar um pouco também sobre essa questão desses grupos anti-vacina, né, que começam a trazer algumas coisas que não tem pé nem cabeça, que eu falo, deveriam ser todos processados e presos. Se fosse profissional de saúde, deveria perder o seu registro no conselho. E aí a gente tenta fazer um trabalho, né, de conscientização, de trazer todo mundo para dentro das unidades, mas a gente vê que vem caindo a cada ano, né? A cada ano por uma série de fatores. Acho que um dos fatores também que acabou contribuindo, eu acho que como vem se prorrogando o tempo todo. Antigamente tinha um dia D, naquele dia D todo mundo tinha que ir, né? Tinha que vacinar, aquela coisa toda. Agora tem sempre uma prorrogação, agora vamos mais a outubro, depois mais novembro, depois mais dezembro. Parece que está ajoelhando e implorando para fazer a vacina, pelo amor de Deus. E aí a gente tem esses fatores. Eu acho que uma das coisas que eu acredito que vai ajudar bastante em relação a gente conseguir aumentar um pouco mais a questão da vacinação, né? Não vou nem falar contra o Covid, porque contra o Covid é uma história aí bem legal, bem interessante. Mas assim, que eu possa aumentar a questão da vacinação é justamente a questão do Covid, porque a gente foi necessário utilizar uma série de tecnologia que consegue mapear todo mundo, que consegue saber onde está todo mundo, quem fez, quem não fez, tudo assim em tempo real, né? Eu posso citar o exemplo, por exemplo, do Detran. O Detran, que antigamente você precisava enfrentar filas de horas, com Covid, você faz tudo digital, né? Então, assim, o Departamento de Trânsito ele conseguiu mapear todo mundo, todos os carros, quem é dono, quem não é dono, te manda SMS, né? Te manda e-mail, te liga. Então, assim, eu acho que essa tecnologia, talvez, né, ela venha favorecer também para poder mapear os grupos que não vacinaram, né? Que não estão vacinando, que não estão indo, né, e conseguir olhar cada um ali pelo seu CPF, pelo seu número de SUS, de SES. Fazer uma cobrança mais direta, né? Chegar olho no olho, né? Não, link no link, né? Isso, link, adorei isso, link no link, vou pegar para mim, tá? Agora eu queria levar para o doutor Juarez, já que a gente começou falando sobre a cobertura vacinal está baixa, né, e ele faz um trabalho muito legal na SBIM, que é a Sociedade Brasileira de Imunizações. Eu acho o máximo o trabalho, já entrevistei o Dr. Juarez, sou fã número 1. É importante a gente saber, assim, a raiz da causa, né? Dr. Juarez, por que surgiram esses grupos antivacinas? O que eles fazem? Qual é o perigo disso, né? Boa noite, Andressa. Boa noite, Marlene. É um prazer estar aí com o Instituto Lado a Lado pela Vida, né? Só para dizer que eu trabalho na Secretaria de Saúde de Porto Alegre e eu coordeno a parte do sistema de nascidos vivos e sistema de mortalidade. Apesar de pediatra com toda uma formação mais para doenças infecciosas e trabalhar com vacinas, a gente sabe que as doenças cardiovasculares e câncer são atualmente, né,
as doenças que levam mais à morbimortalidade. Inclusive, para esses pacientes, nós temos várias vacinas disponíveis nos nossos CRIs, que depois a gente vai falar. Um abraço também para a Carla e para o Flávio, a gente está aí junto, né? E a Carla também pode ajudar aí muito, porque a Carla chefiava, né, o PNI até há pouco tempo, mas o que era observado já há alguns anos? Quedas nas coberturas vacinais. Isso não é uma novidade, não é desse ano, e se observa principalmente nos últimos 5 anos. Ano passado, a Organização Mundial de Saúde já lançava um alerta, né, dizendo que a hesitação vacinal era uma das 10 ameaças para a saúde pública, né? E como é que é definida a hesitação vacinal? É tu ter uma vacina segura, eficaz, recomendada, disponível e mesmo assim não é aplicada no momento correto ou aplicada em atraso. Então, a gente sabe que dentro da hesitação estão os principais fatores que levam às baixas coberturas vacinais, que eles chamam de 3Cs, que depois a gente pode abordar um pouco mais, mas que é a confiança, a complacência e a conveniência, né? Um resuminho rápido, a confiança, como o próprio nome diz, mas não é confiança só na vacina, é confiança nos governantes, nas instituições, nos profissionais da saúde. Tem que confiar em toda essa cadeia aí alimentar, né? E também tu tem que abordar sempre o lado da segurança, porque a gente sabe que, além da segurança da vacina, os eventos adversos também colocam muito receio na população. A complacência, que é dito como um dos principais fatores, que é a falsa segurança de doenças que tu não conhece e daí tu acha que não precisa vacinar. Então, um exemplo foi o sarampo, né, que os pais jovens não conhecem sarampo, porque graças à vacinação de quase 50 anos de vacinação para o sarampo, a gente conseguiu eliminar a doença no país e por baixas coberturas vacinais, a doença retorna a partir de 2018. E temos outros exemplos, né? A poliomielite, o último caso em 1989 e também pode voltar. Então nós temos a única doença erradicada é varíola e foi erradicada como? Por vacina. Né? É a única, doutor? A única erradicada, porque a definição de erradicação é que não existe nem em laboratório, não existe mais nenhum lugar. Nem tem como usar, nem como arma biológica, nem nada. Né? Então, varíola é erradicada, as outras são eliminadas. Muitas vezes a gente eu não sabia disso. Às vezes a gente acaba errado, usando... então. São os termos que às vezes também fica difícil. Para nós, por exemplo, polio eliminado, sarampo era eliminada, rubéola congênita eliminada, tétano neonatal eliminado, e as outras todas são controladas. Né? Então, o valor das vacinas, como até tu colocou antes, né, Andressa? O valor é inquestionável, né? Assim, se evita 3 milhões de mortes por ano no mundo por vacina. O Flávio também pode falar um pouco mais e até em cima das DCNTs, aí, as doenças crônicas não transmissíveis, né, que entra a doença cardiovascular e câncer. As pessoas vivem mais, é calculado que no Brasil 30 anos a mais de longevidade são decorrência do uso de vacinas. Então, o valor é inquestionável. E daí, só terminando no último C, um exemplozinho, que é a conveniência, né, que é aquela coisa das unidades serem bem cuidadas, serem bem atendidos, um horário adequado, não ter falta de vacina. Então, tudo isso levou à queda de coberturas vacinais, sem falar na desinformação, fake news e antivacinismo. E no nosso meio antivacinismo... Antes da gente entrar, eu estava falando isso. Para mim, essa foi a pior arma contra a imunização. Para nós não era tanto, o antivacinismo não era tão importante no Brasil, mas assustadoramente esse ano, com tudo que aconteceu de desinformação, com doença Covid e com vacinas Covid e fake news, as fake news aumentaram e os grupos antivacina em 60% nesse ano de Covid. Não só... A saúde sempre foi um problema de fake news, as vacinas sempre foram um problema, e agora foram muito mais. E com certeza isso leva a uma hesitação maior para aqueles que estão em dúvida. Né? Doutora Carla, muita gente, todo mundo teve que se isolar do começo do ano para cá, e um isolamento muito forte, e isso também prejudicou um pouco na questão da vacinação. As pessoas ficaram com medo de se vacinar, a carteira, até, por exemplo, das crianças ficaram atrasadas, estão atrasadas até agora.
Isso também colaborou para essa queda ainda em 2020? Com certeza, né? Primeiro, assim, acho que a própria comunicação do Ministério no início, quando começou a fazer a vacinação da influenza, recomendou que as crianças não fossem vacinadas para que não houvesse aglomeração. Eu acho que isso causou um ruído, porque as pessoas acharam, então não era para ir agora, também não vou depois, né? E não se houve uma comunicação forte para reverter isso, né? Então, eu acho assim, uma mensagem que era preciso naquele momento, mas que por não ter uma contramensagem depois, não fez com que muitas pessoas ficassem inseguras, achando que ir a um centro de saúde ia se contaminar, né? Essa questão, desmarque todas as consultas e só faça aquilo que é essencial, também. Agora, só que esqueceram de dizer que vacina é essencial, né? Sim. Vacina e não acaba pode acaba até meio que perdendo uma credibilidade, tipo, se eu não preciso vacinar, então quer dizer que se eu pular um ano, tudo bem? Exatamente. Então, assim, eu acho assim que foi um ano infeliz de comunicação, né? Eu acho que do setor saúde, né? E eu acho que a gente tem que reverter isso, né? Vacina é essencial, é um serviço que não pode parar. Você não pode adiar uma vacina para depois, principalmente na criança, porque significa que muitas vezes essa criança vai perder a oportunidade de tomar a vacina. Por exemplo, rotavírus, você tem que tomar aos 2 e 4 meses. Depois dos 7 meses, você não pode mais tomar. Então, essa criança vai ficar sob risco de adoecer por as diarreias causadas pelo rotavírus. Algumas vacinas tem que tomar 3 doses. Se você não tomar, como a pneumocócica, né, que é a segunda causa de mortalidade infantil no mundo, se ficar o primeiro ano sem tomar, você só vai tomar uma dose. E você vai ter uma proteção incompleta. Então, veja qual é o prejuízo de você deixar para depois. Então, vacinação é uma ação essencial. E a gente precisa reforçar isso o tempo todo. Os pais não podem deixar para depois, né? O adolescente não pode deixar para depois, porque o vírus pode ser mais rápido do que ele, né? E ele tendo contato, ele vai adoecer. Então, a gente tem que pensar nisso, né? Não é só o Covid que está cometendo as doenças na nossa sociedade, são todos os outros vírus. Os outros vírus não entraram de férias, os outros vírus não estão em isolamento social, os outros vírus estão por aí. Se você sair na rua, né, você for numa festa, numa balada, no shopping, na praia, você está sujeito a ter contato com esse vírus, você vai adoecer e, principalmente, levar esse vírus para sua casa, adoecer o seu avô, o seu pai que está com câncer, algum parente, né, que tem alguma doença. Então, a gente tem que pensar na nossa responsabilidade social também, porque o ato de vacinar é o ato de cuidar de si, mas também de cuidar de quem a gente ama. Com certeza, eu acho que você falou tudo, é uma responsabilidade de todo mundo. E eu acho que quem estiver assistindo, se você conhecer alguém que tem essa opinião contrária, converse e lute para que ela mude, pelo menos manda esse link depois para ela, para ela entender melhor. Ô, doutor Flávio, deixa eu te falar, entendendo tudo isso, e eles falaram já bastante, mas na sua opinião, qual o valor que você vê nessa imunização? Como profissional, qual é o maior valor que você vê? Isso aí né, é algo que é indiscutível, né? Assim, o doutor Juarez até falou aí da questão da longevidade, né? A gente olha que o que realmente mudou o curso, né, o curso da humanidade, né, foram algumas pequenas coisas. Uma foi a roda, que facilitou a gente carregar as coisas. A outra foi o fogo, né, que aí se fez a luz, né? E a gente vê que depois da vacina houve uma mudança gigantesca. Então, assim, a gente tem, né, as crianças vacinadas, os adultos vacinados, os idosos vacinados. Então, hoje a gente tem um ciclo de vacinas que é para cada ciclo de vida, né? Então, assim, você tem a vacina que é lá para o recém-nascido, você tem vacina que é para o adulto, que é para o idoso, né? Então, assim, essa questão da vacinação é uma mudança gigantesca. Eu vejo, por exemplo, eu sou, né, como todos aqui, graças a Deus, somos todos contra esse movimento anti-vacina, né, das pessoas que não querem ir de jeito nenhum, né, para poder vacinar, que sempre inventa alguma história, que tem
que tem como é, que tem alumínio, que tem não sei o quê, que tem alguma coisa na vacina, que Vai tem um interferir no sistema imunológico. E diz que tem extraterrestre, aí vem o pessoal com umas... uma Vai coisa... chipar, o governo quer chipar as pessoas para saber o que as pessoas querem fazem saber da minha através da localização. vacina. É cada absurdo que É uma loucura. E aí, eu vejo, por exemplo, assim... A gente falar ri, mas dá vontade de chorar, né? eu vejo assim, na verdade, né, eu não brigo com o povo, não, mas assim, mas eu tento conscientizar. Eu realmente entro em contato com muita, principalmente agora com a questão do coronavírus, eu tenho entrado em contato com muita gente que tem muita dúvida, e aí eu começo a descobrir que a dúvida, na verdade, é porque eles têm resistência à vacinação. E não só a vacinação agora do coronavírus, não, porque a gente tem as fake news, a gente tem o movimento anti-vacina, né? A gente tem a questão também do medo, né? Então, assim, a gente tem uma mistura de coisas. Mas aí eu comecei a descobrir uma série de pessoas que, na verdade, eles têm uma resistência muito grande à vacina. E me assustou. Assim, me assustou, porque não me parecia que eu tivesse dentro de um ciclo onde eu trabalho, as pessoas que eu atendo, né? Tanta gente, assim, até mesmo entre profissionais de saúde, né? Então, assim, e aí eu tento, na verdade, né, conscientizar, né? Porque a gente acaba virando também um radical na defesa, né, de tomar vacina, de fazer, de não sei o quê. A gente vira aquele radical também, vamos defender, porque a gente sabe que funciona, né, que resolve, né? Então, assim, eu vejo, né, a gente vê que a longevidade, ela se deu por conta da vacina, claro que todos os outros cuidados com a saúde, mas a vacina tem um fator, o antibiótico, a vacina tem um fator fundamental em relação a isso. E tanto que a gente tem já os estudos que mostram que essa geração agora, se continuar com o mesmo ciclo, vai ser a geração que vai viver menos do que nós. Entendeu? Então, assim, Fora que a qualidade de vida é derrubada, né? Então que aí a gente começa a ver que, assim, os estudos já estão mostrando que vai ser a geração que, assim, se hoje a gente, né, tem uma expectativa de vida aí de 76 anos, quase 77 anos, eles vão viver menos que isso, né? Por conta de todos esses fatores, né? Um é não vacinar, né? Alimentação, pouco movimento, né? A questão de utilizar cada vez menos também a memória, né? Porque a gente tem um HD externo, né? O celular, é o computador, né? Então esse HD externo ali faz com que a gente não raciocine com uma série de coisas, né? Os aplicativos que fazem tudo que a gente precisa, né? Se a gente precisar, assim, de algum sistema para entender como é que se pinta o cabelo de loiro, Andressa, aí você consegue encontrar um aplicativo, eu fico loirinha aí, igual você. Já tem, entendeu? depois eu te passo. Já tem, fica tranquila. Olha aí, eu acho que eu não ficaria bem, não. Depois eu te Então, mando para você fazer o teste. Que a vacinação... No próximo webinar eu apareço loirinha aqui. Então, assim... Opa, deu instabilidade? Deu uma cortadinha. Então, assim, o que acontece? Eu vi que deu uma instabilidade aqui. Então, o que acontece? Então, a gente tem o movimento da vacina e faz uma diferença muito grande. E a gente tem que estimular o tempo todo. Agora, se a gente for falar da Covid, não sei se, né, se a gente vai entrar nesse tema agora. Eu ia entrar agora, então já pode entrar, que depois eu já sigo com essa. Então, tá bom. Aí, o que acontece? O movimento, assim, quando a gente fala da vacina do Covid, uma grande preocupação, né? Os caros colegas que estão aí vão concordar comigo, ou discordar, né? Não sei. É que as pessoas acham que chegou muito rápido, tem alguma coisa errada, né? Então, assim... e isso, na verdade, o que me animou muito foi o contrário. Eu falei assim, pô, graças a Deus que chegou muito rápido, porque a gente consegue avançar cada vez mais rápido na tecnologia para poder construir, né, novas vacinas, novas formas de proteção, e dentro de uma pandemia, né? Então, assim... esse acho que é uma das coisas que começa a assustar. E depois nós temos, claro, que com a questão do coronavírus, a vacina contra o coronavírus, aí a gente tem as outras coisas, né? Se vem da China, se vem de Oxford, se vem não sei de onde. Mas é engraçado, né? Porque no começo da pandemia, todo mundo se assustou muito, o que todo mundo falava mas será que vai ter vacina? Quando que vai sair a vacina? Aí quando a vacina tá saindo, fala assim, essa vacina eu não sei. É melhor esperar mais um pouco. Então, ninguém se decide muito, né? Mas tu sabe o que eu acredito que vai acontecer? Sabe o que eu acredito que vai acontecer?
Vou só finalizar, doutora Carla. E aí, o que acontece? Eu acho que o que vai acontecer vai ser o seguinte, vai ser igual quando a gente teve o surto de febre amarela no nosso país. Então, ninguém vai vacinar, não vou vacinar, não vou não sei o quê, aquela coisa toda. Aí teve o surto, todo mundo ficou com medo, foi aquela vacinação em massa. Por exemplo, a vacinação da gripe agora na questão do coronavírus. A gente viu que estavam filas e filas, todo mundo querendo vacinar, que falou assim, vou me proteger. Então, eu acho que vai acabar acontecendo isso. Todo mundo fala assim, né, aquela coisa do eu não creio em brujas, pero que las hay, né? É isso aí. Doutora Carla quer falar, complementar? Eu acho que primeiro, acho que esclarecer para a população um pouco essa coisa de que a vacina foi feita muito rápido, né? Eu acho que se a gente for pensar, né, esses coronavírus estão sendo estudados, né, com mais atenção desde 2010, quando nós tivemos o surto de SARS e MERS, né, nessa década. Só que esses vírus não se propagaram, felizmente, né? Então foi um surto local. Mas os cientistas falam assim, epa, né, isso aqui pode virar uma coisa diferente. Então se começou a estudar. Quando chegou agora, essas plataformas foram pegadas carona para avançar nesse estudo agora. Então, assim, é um estudo que estava já adiantado e que só foi acelerado por conta da pandemia. Então, a gente tem que pensar o contrário. Que bom que a ciência tinha um caminho e que ela conseguiu encurtar e que a gente vai ter uma vacina. Então, vamos olhar para o lado positivo e não para o lado negativo, né? Porque, nossa, assim, muito boa. Isso é uma pauta ótima, viu? Já vou tirar essa pauta amanhã. Essa pauta é ótima, porque essa questão, vacina foi feita muito rápido, não vou acreditar nela. Não, essa vacina ela é de um estudo muito anterior a isso. Exatamente, ninguém pegou do zero um papel em branco e começou uma fórmula. Por isso, né, Andressa, que se a gente tivesse mesmo começado do zero e a gente tivesse a vacina num ano, olha como a ciência está avançando, olha como a humanidade conseguiu fazer com que a gente tivesse uma vacina. Eu estou lendo um livro agora, né, da grande pandemia de 1918, o desespero que era das pessoas, você não tinha o que fazer, você não tinha tratamento, você não tinha UTI e você não tinha vacina. E a gente agora poder ter assistência ao paciente, você poder ter uma medida de prevenção, ao invés da gente duvidar, vamos falar viva, né? Que nós vivemos nesse século e a gente tem essa oportunidade que aquela população lá de 1918 não teve. Então, assim, vamos olhar o lado positivo, né? E não sempre ficar sendo o lado negativo e duvidando e achar que tudo é uma conspiração da humanidade. Não, a humanidade está avançando e a gente está se beneficiando dela. Acabei de colocar isso tudo no meu HD, que vai entrar nos meus discursos. Doutor Juarez, com você. Eu estava só pensando, né, isso que a Carla comentou. Primeiro isso, o SARS-CoV já é conhecido há muito tempo e várias plataformas já tinham sido surgidas antes, inclusive plataformas que foram utilizadas para desenvolver a vacina para ebola, né? E demorou um pouco mais de tempo, mas também porque ebola ficou restrito, né, no continente africano. Mas mesmo assim, foi a partir daqueles estudos que se conseguiu evoluir para a vacina de ebola, né? E é surpreendente o que a ciência nos traz. Mais de 200 vacinas, nós estamos em dezembro. São 12 meses de evolução da doença. A gente ainda está aprendendo da doença, muita coisa, né? Cada dia tem alguma novidade. E nós temos 200 vacinas que foram pensadas e desenvolvidas, né? E sendo que tem quase 50 lá em fase clínica, né? A gente tem um monte de vacina já em fase clínica, que é na fase pesquisa, né? Quando passa para humanos, que é fase 1, 2 e 3, que todo mundo já conhece agora, né? E daí a gente chega em fase 3, atualmente, que a gente tem 11 vacinas, eu acho que cada dia também muda isso, né? 11 vacinas em fase 3. Então, é rápido, mas sem perder a segurança, né? Então, essas vacinas só vão ser liberadas para utilização para o público em grande escala a partir do momento que elas sejam comprovadamente seguras e comprovadamente eficazes. Então, não adianta ela ser eficaz se não for segura e não adianta ser segura se não for eficaz. É preciso juntar tudo isso. E tomara que a gente tenha várias vacinas seguras e eficazes, independente de onde ela é produzida, porque nós temos vacina da China, da Rússia, da Índia, do Reino Unido,
da Alemanha, Estados Unidos, nós temos de tudo que é país, vários países se desenvolvendo, e tomara que a gente tenha várias vacinas, até porque para poder vacinar toda a população, nós vamos precisar de várias vacinas seguras e eficazes. E quando as pessoas perguntam, né, não é precipitado tudo isso, nós temos 170 mil mortos no Brasil. Então não adianta eu pensar numa vacina para daqui a 5 anos. Né? O estrago que isso vai levar daqui para frente, a gente nem sabe. Hoje estou ouvindo notícias, nos Estados Unidos foram 3 mil mortes ontem. 3 mil mortes num dia. Né? Superaram desde o começo da pandemia, né? Não, então assim, e o número total de mortes atualmente está 1,5 milhão, eu acho que está, né, no mundo. Eu não me lembro mais os números atuais, mas, gente, então... 1,5 milhão. Não dá para a gente pensar, né, em ter algum... Porque tratamento a gente não tem. Nenhum tratamento, nem precoce, nem em vigência da doença, que tenha sido comprovado, né, pela ciência até agora. Né? Mas você acha que, como esse assunto está em alta, da vacina da Covid, está muito em alta esse assunto, você acha que as pessoas vão se vacinar? O que me preocupa muito, Andressa, é outro termo que é usado atualmente, que é a infodemia, né? Que é uma pandemia de informação. Porque, assim, por exemplo, nós ficamos sabendo tudo pela mídia, a gente acaba sabendo antes pela mídia, porque como é que é a nossa vida normal na ciência, a Carla, o Flávio, a Carla, que também tem uma formação de epidemiologista, a gente estuda as coisas, recebe aqueles artigos, as pesquisas foram realizadas, isso tudo tu vai conhecendo e a partir dali tu vai tirando as evidências científicas que vão reforçar para um lado ou para o outro, né? Só que assim, a Covid foi toda assim que a informação não chega pelos cientistas, chega pela mídia. As informações que a gente tem de todos os laboratórios, inclusive desses que estão agora em fase 3, chegando nas agências regulatórias, são com press release dos próprios produtores, né? Claro que eles estão embasados nos resultados que eles têm, mas tudo tem que ser muito rápido, isso tudo deveria estar sendo publicado na literatura para poder ser avaliado, para poder ter um controle adequado, né, de tudo que está acontecendo. Então, o que isso gera naquilo que tu perguntou? Isso gera a desconfiança das pessoas, porque uma hora tem um evento adverso, até é importante a gente falar isso, né? Em pesquisa de medicamento, de vacina, quando está na pesquisa, qualquer coisa que aconteça que leve à hospitalização é evento adverso, independente de ter relação com aquele produto. Então, se a pessoa é atropelada, se a pessoa tem que fazer uma cirurgia de qualquer coisa, isso é evento adverso, até ser avaliado por um comitê externo, independente, que diz, isso não tem nenhuma relação com a vacina. Só que quando vem a notícia, o impacto da notícia, a pessoa morreu, estava fazendo parte de tal pesquisa e a pessoa morreu, ou a pessoa tinha se suicidado, né? Não tinha nada a ver com o assunto. Isso aí tudo vai alimentando a hesitação, alimentando a desinformação, a falta de confiança e a insegurança. E isso, eu tenho certeza que tudo que está acontecendo vai impactar negativamente nas vacinas que a gente já utiliza no nosso programa. Né? É verdade. Porque os grupos antivacina é um grupo muito pequeno e não adianta tu discutir. O grupo que confia no Brasil é um grupo grande. O brasileiro sempre confiou em vacinas. E os hesitantes, que eram aqueles do meio, estão aumentando. Porque exatamente eles recebem informação diariamente, e isso leva... principalmente alimenta o grupo anti-vacina, que cada vez está mais importante e circula com muito mais facilidade do que o pró-vacina. Né? E isso também gera um pânico, né? Porque você começa a ler um monte de informação, a pessoa às vezes não tem a capacidade de fazer um discernimento do que realmente é em massa, do que não é, e acaba tendo realmente essa desinformação. Doutor Flávio, você tem recebido, você fica aí no Distrito Federal, né? Eu estou em São Paulo, bom é que aqui cada um está num lugar, né? É ótimo.
Você tem recebido durante essa atuação do Núcleo de Atenção Domiciliar do Guaraí, no Distrito Federal, você tem questionamentos que você recebe sobre a vacina da Covid-19? Quais são eles? Eu tenho, assim, os questionamentos, né, porque os pacientes, né, que a gente acompanha são pacientes que a minha atuação, na verdade, é muito cuidoso, né, mesmo no consultório é cuidoso, dentro da rede pública, que é no atendimento domiciliar, também, a maioria é idoso, são pessoas, né, pessoas em cuidados paliativos, né, então com doenças graves e intratáveis, né. E a família, né, os familiares acabam ficando completamente reclusos também, porque não pode sair, então tinha um cuidador, o cuidador acaba não vindo mais, então a família acaba assumindo todo esse papel, né, então você até por medo, porque, né, você tem lá 2, 3 pessoas que fazem uma escala para poder cuidar de alguém dentro do domicílio, então ele está em contato, né, no trânsito, para casa do cidadão, aquela coisa toda, então acaba que realmente eu vi uma redução muito disso aí. E as dúvidas quanto à vacinação, realmente existem uma série de dúvidas. Na verdade, a grande pergunta é se realmente funciona. A grande dúvida é, será que esse negócio dá certo? Vai né? funcionar? Então, vai funcionar? Será que vai dar certo? Mas o que eu vejo, assim, em especial... Ou por quanto tempo também, né? Muita gente fala, mas quanto tempo tem que tomar essa vacina? Daqui a 3 meses eu tenho que tomar de novo? Então, tem essa questão, tem bastante questionamentos, mas assim, será que vai funcionar e será que a gente vai tomar? Então, assim, porque é um grupo, né, um grupo muito específico, né, que a gente acompanha, é grande, né, pacientes domiciliares é um grupo realmente muito grande, tanto que a gente chegou no limite que a gente não tem mais capacidade de absorver pessoas por dentro do nosso programa, aqui dentro da nossa região, porque realmente é um grupo grande. E o interessante é o seguinte... porque nós tivemos, assim, temos o questionamento da vacina, não vou fugir da questão, que eu ia fugir da questão. Mas, assim, nós temos o questionamento da vacina, se vai funcionar, qual é a melhor, por que não chega logo, né? E depois por que veio tão rápido, né? Mas o que eu vejo? Eu vejo que há uma resistência menor. Talvez a resistência menor por esse grupo, né, dos familiares, né, seja por conta a gente poder proteger mais quem está aqui na nossa casa, né? Que geralmente é o pai, a mãe ou o filho, né? Que está acamado. A grande maioria é isso. Poucos são os casos que a gente tem filho que está filho acamado, né? A grande maioria, na verdade, são pais e mães, né? E avós que estão acamados, que ficam ali, são pessoas mais idosas. Ou então alguém com a doença mais crônica, assim, que é um número até menor, né? Com doenças mais graves, né? Doenças terminais, né? Então, assim... Mas há dúvidas, há questionamentos, mas não há uma resistência tão grande. Às vezes há uma resistência por conta de fake news, né? A fake news tem um papel devastador, né? E aí as fake news, eles escutam os áudios, né? Manda aquele áudio. O doutor, né? O doutor vacina.com falou que isso, aí coloca lá um camarada falando, o cara falando tudo errado, não usando termo técnico nenhum, embolando o que é DNA com RNA, com vacina, com doença, com bactéria, com vírus, mistura tudo na fala dele. E aí a pessoa escuta aquilo ali, só que ele tem um discurso que é muito coerente, né? Arranjadinho, aí as pessoas acreditam naquilo ali. Não, mas eu escutei, aí até manda, às vezes, o áudio. Ô, doutor Flávio, deixa eu te falar. Você sabia? Eu não vou lembrar agora, porque eu não sabia que eu ia lembrar dessa pesquisa, não sei ela completa, depois eu posso até pegar e publicar novamente. Ela tem uma pesquisa que diz que, por exemplo, na Europa, usa o Facebook, por exemplo, as pessoas entendem que o Facebook é uma forma de se relacionar. E no Brasil, o Facebook é o lugar onde você se atualiza de notícias. Ou seja, o veículo, assim como o Pais e Filhos e outros grandes veículos com profissionais apurando o tempo inteiro, é difícil chegar na pessoa porque ela está dentro das redes sociais onde ela acha que lá é a informação correta. Ou o WhatsApp agora, que é uma pesquisa antiga, mas assim, isso acaba cometendo diversas falhas. Porque, sabe o que aconteceu em relação a... Eu adoro tecnologia, redes sociais, entendeu? Eu não sou nenhum
especialista não, mas eu adoro, eu acho que é um meio, um canal de comunicação sensacional. Todo dia eu coloco lá no meu Insta, no Face, coloco no YouTube, faço um monte de Faz coisa. stories com filtro, cabelo rosa, loiro. Não, essas coisas eu não consigo Eu vou te fazer, mostrar não. esse filtro, você vai curtir. Eu não consegui chegar a esse nível, não. Eu sou tão tradicional, assim, algumas coisas, que, por exemplo, usar uma camisa com uma cor diferente eu não consigo utilizar, por exemplo. Minha esposa fala, Flávio, pode usar uma camisa mais colorida. Eu falo, eu só consigo usar azul, cinza, entendeu? As cores mais neutras, assim. E aí, mas o cabelo rosa, eu acho que eu não tenho coragem, não. Olha Não, só. mas calma que você vai gostar, calma que você vai gostar. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora Carla. Colocaram aqui no meu roteiro e eu fui pesquisar sobre isso, que eu não conhecia, que é sobre o CRIE, Centro de Referências de Imunobiológicos Especiais. Eu queria que você me explicasse o que é e como ele funciona. Eu fui pesquisar, eu já dei uma pesquisada aqui, até esse termo inteirinho eu que pesquisei, gente. Então, na década de 90, o calendário de imunização do Brasil, ele ainda era muito restrito, né? Então, você tinha poucas vacinas. E aí, como tem um grupo, né, que precisa receber mais vacinas, porque eles têm condições clínicas especiais, né? Por exemplo, as pessoas que têm câncer, as pessoas que têm HIV, as pessoas que têm transplante de medula óssea, as pessoas que têm problemas respiratórios graves. Então, este grupo adoecia muito e tinha muita complicação. Então, como não se podia oferecer vacina para todo mundo, porque não existia nem quantitativo ou muitas vacinas tinham um preço muito elevado, qual foi a solução que o Ministério da Saúde fez? Criou esses centros, né, de imunobiológicos especiais para atender essa população especial. À medida que as vacinas foram sendo ampliadas no Brasil, né, e hoje a gente tem muitas vacinas que hoje estão no calendário, elas já foram do CRI, por exemplo, a vacina de varicela, só estava no CRI, né? Então, essas vacinas, esses centros especiais foram ampliando o número de grupos a ser atendidos, né? Antes eram grupos muito limitados e hoje tem uma enorme quantidade de pessoas que podem ser atendidas. Mas o que acontece ainda, Andressa? Infelizmente, muitos médicos não sabem que esses centros existem, né? E a população também não tem, né? Você tem a pessoa que vai fazer um transplante de medula óssea, ela precisa receber um monte de vacinas, porque o sistema imunológico dela vai ser alterado por conta desse transplante. Então, ele vai ficar muito suscetível a pegar vírus e bactérias. Só que muitas pessoas deveriam ser vacinadas antes de fazer o transplante e não são feitos isso, porque às vezes o médico nem sabe que existem essas vacinas especiais. Então, a gente precisa, né, colocar que, apesar o calendário de vacinação ele é muito conhecido no Brasil, né, mas esses centros não, né, e a gente precisa fazer com que essa população especial, né, ela também tenha um direito quanto à população que não tem nenhum problema de saúde. E, aliás, o direito dela é maior ainda, porque ela é uma população mais suscetível, ela é mais vulnerável a ter contato com os agentes patológicos, né, e adoecer. Então, a gente precisa divulgar cada vez mais os CRIs para que essa população possa ser atendida, né? Eu poderia falar, Andressa, isso que eu ia falar para você, porque eu queria, né, até puxar aqui a brasa para o meu assado, né, que nós temos uma campanha chamada CRI Mais Proteção, que legal. que foi lançada esse ano, exatamente com o objetivo de divulgar os CRIs. Nós temos 52 CRIs em todo o país, todos os estados têm CRIs, né? Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul nós temos 2 CRIs, que são na capital, em geral eles são nas capitais, né? Mas em alguns estados são em outras cidades. Mas mesmo as cidades que não têm o CRI, elas conseguem solicitar via os postos de saúde as vacinas que tem no CRI. Então, e especificamente para esse grupo, né, Marlene, aqui de doença cardiovascular e pacientes com câncer, esses 2 grupos têm vacinas recomendadas que são especiais para a situação especial. Então, o paciente de câncer, ele é considerado imunodeprimido, até porque, em geral, ele vai fazer quimioterapia, radioterapia, com isso ele cai as defesas, e daí o que a Carla falou, quando a pessoa cai a defesa, tu fica mais suscetível a infecções. Sim. E tu tem várias vacinas, um exemplo, assim, HPV, que a Carla falou antes, ela está para os nossos adolescentes, de 9 a 14 anos para meninas,
de 11 a 14 anos para meninos, mas para os imunodeprimidos, incluindo aí os pacientes de câncer, está de 9 a 26 anos no CRI. Né? Então, a vacina que está para os adolescentes, mas está para um grupo considerado imunodeprimido. Doença cardiovascular tem uma possibilidade maior de complicar para determinadas situações, como infecção por pneumococo. Então, nós temos uma vacina chamada Pneumo 23, que é disponibilizada para todos os pacientes que tenham doença cardiovascular, no CRI. Na unidade de saúde, essa vacina até é aplicada em crianças. E a Pneumo 13 também, né, Juarez? Não é só 23, a Pneumo 13 também, né? Temos duas vacinas. Isso. Pneumococo é o nome da bactéria e nós temos 3 vacinas. Tem a Pneumo 10, a Pneumo 13 e a Pneumo 23, né? As crianças fazem a Pneumo 10, que protege para 10 tipos de pneumococo, que é uma bactéria que causa pneumonia, causa meningite, causa otite, causa um monte de infecção. Mas veja a importância de ter as crianças em dia. E para os mais velhos, nós vamos ter a Pneumo 23, em algumas situações, daí em especial imunodepressão, a Pneumo 13 também. A Pneumo 13 ela é mais restrita ao uso, né? Mas são vacinas que tem nos CRIs. A população conhece poucos CRIs e os nossos colegas profissionais de saúde também conhecem pouco. Então, e aonde que as pessoas podem encontrar esse conteúdo? Quem estiver assistindo agora se interessou, onde eu encontro esses CRIs? No site da SBIM tem tudo isso. É isso aí que eu ia falar. Eu ia falar... Não, mas no site do Ministério também tem. Mas o site do Ministério é tão difícil de encontrar que às vezes até a gente mesmo acha difícil encontrar as coisas. Então vai lá no site da SBIM, lá que vocês vão encontrar muito fácil, entendeu? E eu acho que é importante que a população conheça e busque, né? Os pacientes oncológicos, né? Os pacientes cardiopatas, os pneumopatas, têm a oportunidade de se proteger, né? Por nessa situação tão difícil, já está numa situação tão vulnerável, né? Não pode adoecer por outra coisa, já tem uma doença grave que ele tem que tomar conta, né? Vamos preocupar só com essa doença, por que a gente vai adoecer de outra coisa que pode ser imunoprevenível, né? Então, a gente vamos usar as vacinas para essa população especial, né? E que ela possa terminar o seu tratamento, né? E ter uma sobrevida muito maior e se curar, né, dessa doença, sem correr o risco de ter outra doença no meio do caminho que pode complicar o tratamento. Muitas vezes, essas doenças, você vai ter que interromper o seu tratamento, né? E isso vai dificultar mais a sua vida. Então, nós podemos, sim, ser beneficiados nessa população especial de vacinas que vão complementar o tratamento para que elas possam continuar, né? Aliás, não complementar o tratamento, elas vão ter condições de continuar o seu tratamento, né? E não ter que interromper por conta de uma doença que ela foi acometida e que poderia ter sido evitada por uma vacina. E aqui, até, ó, Andressa, claro, pode falar. Só dizer mais uma coisa, porque aproveitar, né? A gente tem que aproveitar esse espaço. Ainda mais que nós temos pacientes aí assistindo. Então, nós temos um portal que se chama Família SBIM, tá? Família.SBIM, que é voltado para o leigo. E dentro do Família SBIM, a gente tem lá, vacinas especiais. Então, a pessoa entra ali e descobre para todas as situações quais são os calendários, quais são os riscos que aquela pessoa com aquele tipo de doença ela corre mais, né, para tipo de infecção. Nossa, esse material é muito legal. Não, e daí tem todos os endereços dos CRIs e também como chegar nos CRIs, inclusive para quem mora no interior, como fazer. Então, acessem o família.sbim, que é muito legal para conhecer. Adorei tudo essa isso. informação, é muito boa, Andressa, realmente. é importante, eu queria até dar o nosso depoimento, né, enquanto instituição, que é bem o que a Carla falou, a gente já tentou buscar informação no Ministério, só que você tem que rodar tanto para conseguir chegar no conteúdo, e aí quando a gente começou a buscar esse conteúdo no site da SBIM, que nem agora no período de pandemia, a gente pega o link e encaminha para as pessoas por WhatsApp, né? E a gente também fez contato com alguns CRIs. É impressionante a dedicação desses profissionais. E eles param para te orientar. Então, assim, é algo que eu acho que a gente tem que ressaltar, porque está funcionando muito bem. Com certeza. E já é uma fonte de conteúdo da Pais e Filhos. Isso eu garanto, depois que eu conheci o doutor Juarez, principalmente, a doutora Carla, virou, sim, a SBIM uma fonte de informação primordial para a gente.
E a gente lá no atendimento domiciliar, o que eu acho bem interessante é o seguinte, porque como a gente faz o atendimento, esse é um programa, né, que é o programa Melhor em Casa, né, que a gente faz parte do Melhor em Casa, que é do Ministério da Saúde, né? E aí é interessante porque a gente vacina as pessoas em casa. Então, assim, não tem para onde correr com a gente. Entendeu? Exatamente. A gente chega lá, Não tem desculpa. Informação tem, é só buscar no lugar certo, chegar no lugar certo. E assim, o nosso tempo está super corrido, por mim, eu falei para vocês, né? Eu ficava até... Eu queria só que a doutora Carla finalizasse aí com um assunto e depois eu passo as considerações finais, 1 minutinho para cada um, mas eu acho super importante, uma das coisas que estava aqui até pautada para a gente falar, que seria essa questão da vacinação em parceria com as escolas. Como que seria isso daí? O que aconteceu? Né? Quando nós começamos a fazer a vacinação do HPV, né, nas meninas, né, em 2014, sabe-se no mundo inteiro que vacinação de adolescente é muito difícil. O adolescente, ele vai fugir. A criança a gente pega no colo, leva lá, ela chora, mas a gente leva no colo, né? E ela não tem como escolher. O adolescente não, ele tem vida própria, ele não vai ficar doente, ele não precisa daquilo, e ele hoje, né, domina os pais e fala, não, eu não vou tomar vacina, né? E aí, as coberturas nos países que não fazem vacinação escolar são muito baixas. Então, qual é a experiência que a gente tem que aprender com quem fez direito, né? Então, os países que têm elevado as coberturas em adolescentes são aqueles países que fazem vacinação escolar. E nós já fizemos isso no Brasil, né? Em 2014, nós tivemos 100% de adesão das meninas. Mas depois você vai me dizer, mas por que acontece isso? Primeiro, porque você leva a vacina lá, né? A gente não leva a criança no posto de saúde, então é a vacina que vai na escola. Quando você discute no grupo, né, você fala da importância da vacinação, é mais um motivo de esclarecimento, de empoderamento desses adolescentes. Aí aquele líder dos adolescentes toma vacina, aí os outros também querem tomar. Então, é uma oportunidade não só de tomar a vacina, mas da gente falar em educação em saúde com esse adolescente. Então, só que aconteceu, né? Houve uma suspeita de eventos adversos da vacina HPV em algumas meninas, né? Depois se mostrou que essas meninas tiveram estresse pós-vacinação, que isso é um fenômeno muito comum, né? Uma menina toma a vacina, desmaia, aí as outras que estão junto também sentem o mesmo sintoma, né? E aí isso fez com que as escolas tivessem receio de voltar à vacinação na escola, né? A gente precisa estimular, isso foi um fenômeno esporádico, né? E que se a gente tiver uma boa conversa, uma boa orientação, isso é superado, né? Então a gente precisa voltar a fazer a vacinação na escola. Então, para você ter ideia, a gente saiu de uma cobertura de 100% contra HPV, para estar hoje numa cobertura em torno de 50%, 60%. Isso significa que 50% das meninas que poderiam estar protegidas contra o câncer do colo do útero, contra o câncer do reto, contra o câncer de cabeça e pescoço, porque essa vacina protege para vários tipos de câncer, né? E tanto para as mulheres quanto para os homens, nós estamos deixando de dar a oportunidade dessa população estar protegida. Elas vão entrar na fase adulta. Quando elas tiverem contato com HPV, elas vão poder adoecer, infelizmente, ter uma doença tão grave como é o câncer, né? Então, a gente tem que voltar a ter essa estratégia novamente. A gente espera que, quando acabar essa pandemia, né, que o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais e municipais, junto com a Secretaria de Educação, que se engajem nessa ação, né? Porque a gente tem que seguir esse exemplo, que não só do Brasil, como do mundo, né, que a vacinação para o adolescente ela só vai ser exitosa se for feita na escola. E eu preciso perguntar qual é o nome do seu cachorro, que é a coisa mais fofa. Ele está atrás de você. Ele é a coisa mais linda. Agora que eu estou vendo ali, é linda mesmo, é mole, muito danada. Nem vi que ela tinha entrado no quarto. Ainda bem que ela está quietinha. Está quietinha. Bom, eu queria, até reforçando só uma questão, como eu tinha até falado nos bastidores, já entrevistei pessoas que trabalham na área de imunização do Ministério da Saúde, e o trabalho árduo que esses profissionais fazem e a dedicação, alguns têm anos e anos lá dentro de experiência. Eu fiquei muito, assim, surpreendida com as pessoas que eu entrevistei esse ano e, assim, muito confiante dos profissionais que estão à frente lá dentro nessa questão para escutar esse tipo de sugestão e poder levar isso à frente. Eu fico muito... Me aquece o coração quando eu conheço essas pessoas.
Eu preciso falar isso. Eu queria agora, doutor Juarez, fazer suas considerações finais, que depois a gente vai para o segundo bloco. Bem, olha, fica tão rápido, passa tão rápido, a gente tem vontade de falar tanta coisa, né? Não sei porque não faz assim, 3 como horas. consideração final nesse assunto aí da parte de vacinação de adolescentes e vacinação escolar, a gente tem uma outra campanha, eu vou falar várias campanhas, né? Junto com o PNI e com o Unicef, né? Que é quem vacina não vacila, tá? Também da SBIM, que também está lá no nosso site, e o principal objetivo é exatamente levar proteção para os nossos adolescentes, que tem muita doença que eles podem ser protegidos, né? Mas depois a gente continua aí. Não, a gente vai continuar mais, só para a gente fechar esse papo, doutor Flávio. O que eu tenho a dizer é o seguinte, que a vacinação, a gente já, né, só reforçar que a gente sabe da importância, a gente sabe, né, o quanto ela realmente aumenta a expectativa de vida, e aumentou a expectativa de vida e vem aumentando, né, e que nós, né, realmente precisamos criar novas estratégias para poder trazer esse público, porque, né, o público em geral, né, a criança, o adolescente, o adulto, o idoso, porque acabou havendo um relaxamento agora com a pandemia, relaxou muito mais, né? Se tratou só da pandemia, esqueceu de todo o restante, né? Ninguém mais tem coração, ninguém mais tem rim, não tem mais nada, né? Vacinação, então assim, houve um medo também em geral, mas que a gente precisa criar outras estratégias de qualquer maneira para que, principalmente o uso da tecnologia, né? Para poder trazer essas pessoas ou fazer como foi feito com os adolescentes, levar as pessoas, igual a gente faz lá, a gente pega a caixinha e vacina. Vacina quem? Vacina a família inteira, né? Então, assim, a gente precisa, às vezes, ter essa estratégia também, né? Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé, né? Então... O bom que o doutor Flávio, ele faz umas analogias que eu estou só anotando aqui, eu estou amando. É isso, gente. Tá bom. Bom, muito obrigada. Eu tenho que agradecer. Eu só fiquei com uma questão nesse painel. Eu fiquei morrendo de vontade da Marlene vir também nessa conversa. Eu fiquei morrendo de vontade de chamar, mas eu segui aqui o que era para seguir. Mas eu agradeço muito. Foi um bate-papo super enriquecedor essa questão. Eu aprendi. Se eu aprendi bastante e sou uma pessoa que estou no dia a dia, eu imagino que quem está assistindo foi um conteúdo de excelente qualidade. E agora eu passo o bastão para Marlene de novo. Eu queria... tem algumas perguntas que chegaram aqui, algumas eu já tirei, porque a gente acabou respondendo. Tem uma pergunta aqui que eu acho que o doutor Juarez pode nos ajudar. Por exemplo, hoje a nossa população começa a ser vacinada. Aí, por exemplo, a pessoa colocou aqui, eu estou imunizada. Eu tenho que continuar tomando todos os cuidados, continuar usando máscara, continuar fazendo todas as regras, ou eu me sinto totalmente liberada? Boa pergunta. Olha, tem o nome de quem mandou? Hã? Tem o nome de quem mandou? Maria Martins. Boa pergunta. É uma ótima pergunta também, que a gente gostaria de ter as respostas, né, Carla? Ah, que bom! Obrigada, eu vou dormir sem essa. É que assim, Não, por exemplo, nós temos algumas vacinas, né? Vou dar um exemplo para vocês, aquela que a gente falou de pneumococo, que ela elimina o estado de portador-são, né? Então, ela tem essa capacidade, além de evitar que a pessoa fique doente, ela evita que transmita, né? Então, nós não temos ainda um conhecimento suficiente para falar sobre isso, sobre qualquer uma dessas vacinas de Covid, né? Então, tudo que a gente for falar é um exercício de futurologia. O ano que vem vai precisar repetir, quer dizer, o ano que vem a gente está pensando que a gente vai ter vacina no ano que vem, mas no outro ano a gente vai precisar repetir, que nem gripe, ninguém sabe ainda, né? Qual o tempo de proteção que a vacina vai dar, né? E daí, só voltando naquela situação que a gente tinha falado, que eu acho que um recado importante, né, que eu participei de um fórum internacional na semana passada e que falaram isso, eu achei que isso tem que ser frisado. A vacina, ela não é
a solução. Ela faz parte da solução, mas ela não é sozinha a solução. Porque se vocês forem ver qualquer dos exercícios que possam ser colocados aí, é muito difícil um país que consiga ter 20% da sua população vacinada no ano que vem, né? Talvez os países mais ricos consigam isso mais rapidamente, mas vai ser muito difícil. Então, até lá, nós temos que respeitar o uso de máscara, a lavagem de mãos e evitar aglomeração, que é a única coisa que, por enquanto, a gente tem. Agora, se a pessoa foi vacinada e ela precisa ou não se cuidar, nós temos que lembrar também, quando a gente fala assim, por exemplo, vacina de Oxford foi colocado, um grupo tem 60%, outro 90%, a média 70%. Significa que se eu vacino 100 pessoas, 70 ficam protegidas e 30 não. Como é que tu vai saber se tu faz parte dos 70 ou dos 30? Então, é difícil, né? A gente dizer se tu vai poder parar de usar máscara, também vai depender da performance. A máscara ajudou a gente não pegar outras doenças também, né? Eu até brinco e falo, eu vou usar máscara sempre que eu puder. Com certeza. Eu acho que... Mas assim, então vê como é difícil, se a gente tiver, mesmo com vacina com eficácia mais alta, assim, 95%, né? Mesmo assim eu vou ter 5% das pessoas que não vão responder, né? Mas eu acho que a gente tem que lembrar, além disso, o Juarez, o que é a importância do que a gente faz com o coletivo, né? Eu tomei a vacina, mas as pessoas que estão ao meu redor não sabem que eu tomei, porque eu não vou andar com uma placa aqui, ó, eu sou vacinada. Então, numa forma educativa e de respeito ao próximo, aonde eu for, eu devo usar máscara, né? Porque é a forma de nós conscientizarmos todo mundo de que eu preciso usar máscara. Se cada um começar a pensar em si, falar assim, não, eu fui vacinado, então se dane o resto, né? Você vai começar a desmobilizar a sociedade. Então, eu acho que, além de a gente não saber efetivamente qual vai ser a eficácia das vacinas e quanto nós vamos estar protegidos, enquanto a gente não saber se a vacina vai ter imunidade para a vida inteira, né? Ou se nós vamos ter que repetir, e principalmente por uma responsabilidade social, educativa, nós devemos continuar usando máscara, porque essa vacina estará disponível para poucas pessoas. A maioria não terá direito à vacina no primeiro momento, porque não existe vacina para todo mundo. Então, sim, nós devemos continuar usando máscara. Eu acho muito importante, né, isso que a Carla falou, até para reforçar entre o indivíduo e o coletivo. Para as nossas vacinas, isso também já é assim, né? Então, se vacinar o teu filho, tu está protegendo o teu filho, mas tu está protegendo a coletividade. Então, é muito egoísmo tu não participar dessa possibilidade de proteção. E a máscara faz parte disso também, concordo com a Carla. Provavelmente, eu acredito que vai manter a questão do uso da máscara, justamente para não desmobilizar o restante, né? Porque todo mundo, não estou usando, aí eu já tive, aí para de usar também, e assim, e aí no final vira de novo, né? Já está acontecendo isso bastante. Já está acontecendo. Mas isso que eu acho que é o mais preocupante, né? Porque isso já está acontecendo no momento que a gente está com a nossa rede hospitalar novamente esgotada. E as pessoas não conseguem entender que a única coisa que a gente pode fazer é isso, por enquanto, né? A gente tem que aprender com os outros países, né? A gente fala assim, por que o Japão, né, Hong Kong, né, tem tão poucos casos de Covid quando você olha com o mundo. Quando teve a pandemia em 2010, eles aprenderam a usar máscara. A primeira vez que eu fui no Japão, eu fiquei impressionada de ver as pessoas andando na rua de máscara. Eu falava assim, mas o que está acontecendo aqui, né? Será que nós estamos numa epidemia? Não, as pessoas aprenderam. Ela está gripada, ela sai de máscara por um respeito ao outro, entendeu? Então, ela não contaminar. Então, assim, virou um hábito da população.
Então, eu gostaria que nossa população aprendesse isso, né? Toda vez que eu estiver com uma doença respiratória, eu saísse na rua de máscara, né? Então, assim, em vez de achar que isso é um sacrifício, é um respeito ao próximo, né? Então, que a gente aprendesse isso, né? Eu não querer se livrar da máscara, mas vamos fazer isso uma ação educativa, como a gente aprendeu a usar cinto de segurança, como a gente aprendeu a usar a cadeirinha das nossas crianças. Não vamos querer parar de usar máscara. Quando eu escuto falar isso, eu não estou doido para parar de usar máscara. Não, a gente tem que aprender que isso é uma ação educativa, essa medida não farmacológica, né, de proteção ao outro, né, quando a gente está doente, porque a gente vai ter que sair para a rua doente, né? Então, como é que a gente protege o outro? Usando máscara. E eu quero só reforçar coisa, que eu acho que quem não usa máscara já é cafona também. Eu acho cafona, então assim, se você por algum motivo não quer, deixa eu te falar, tá sendo cafona não usar, só para falar isso. E assim, Andressa, só para dizer assim, nós temos a ciência já mostrou que o uso de máscara diminui em 20 a 30% a mortalidade de Covid. Gente, isso é quase uma vacina usar máscara, né? Gente, Exatamente. Tem duas perguntas aqui, que aí eu acho que a Andressa pode até nos ajudar aqui um pouquinho, que é como reverter essas informações erradas e equivocadas, né? Essa série de informações que o Ministério da Saúde vem propagando. Fica muito difícil saber quais as informações que são corretas, porque muda a todo tempo, né? E uma outra aqui que eu acho que tanto a Carla quanto o doutor Juarez pode nos ajudar, é quando falamos da Covid-19, por que as pessoas parecem ter mais medo da vacina do que da doença? Sobre a questão de informação, para mim também é uma questão educacional. A partir do momento que você recebe qualquer informação no seu celular, se você fizer uma busca no simples Google sobre aquele tema e pegar os veículos de grande credibilidade, os grandes portais que tem jornalistas apurando, ou o próprio Pais e Filhos, que é mais segmentado, se você achar essa informação dentro desses sites, é lá que você deve validar a informação que você recebeu por WhatsApp, por exemplo. Já começa aí, é educacional. Recebeu, checa. Tanto é que a Pais e Filhos, a gente abriu um canal no WhatsApp para pais e mães, no começo da pandemia, que bombou. Que era assim, você recebeu qualquer coisa no seu WhatsApp, manda para a gente que a gente vai validar para você. A gente começou a fazer esse trabalho pensando justamente nisso. E eu acredito, se você quer uma informação agora, por exemplo, de imunização confiável, além dos sites que têm entrevistas com os próprios profissionais, esses grandes portais e veículos de credibilidade, você pode ir direto na fonte dos profissionais, que é o caso da SBIM, como o doutor Juarez falou, que é o caso da Lado a Lado, que são conteúdos que você pode confiar 100%, e no Ministério da Saúde, entrar direto no site deles, mas não receber isso, apurar mesmo o que o portal colocou, porque lá são profissionais também que são confiáveis, que têm estudo, e não entrevistas, porque às vezes podem também estar editadas mal colocadas. Eu acho que você tem que ir direto na fonte. Como o doutor Flávio falou, link, não era olho no olho, era link no link. É isso. Com relação a essa pergunta, né, Marlene, a gente discutiu já um pouco essa questão, né? Acho que a questão das fake news, né, esse medo de achar que a vacina foi feita muito rápido, que está se queimando etapa, né? Mas eu acho que tem um ponto fundamental nessa discussão. O que fez o Programa Nacional de Imunizações ser reconhecido nacional e internacionalmente, né, e ter tido uma grande adesão da população? É que nós sempre tivemos lideranças que tinham um consenso que a vacina era importante. Quando a gente começa a ver as lideranças, um falando uma coisa, o outro falando outra, isso confunde a população, isso divide a população. Isso fez com que nós tivéssemos uma politização com a vacina. Nós nunca vivemos isso nesses 47 anos da história do PNI. Sempre o presidente, o governador, o prefeito, né, o secretário de saúde, o vacinador sempre falava
a respeito da vacina com segurança e falando, todo mundo precisa tomar vacina, é importante para todo mundo. Eu não preciso obrigar ninguém a tomar vacina. Eu preciso convencer as pessoas a tomarem a vacina. E como é que eu convenço as pessoas a tomarem a vacina? É todo mundo falando que a vacina é importante. Quando eu começo a dizer, um vai dizer, é obrigatória a vacina, o outro diz que não é obrigatória a vacina, eu já fiz um racha, eu já confundi a população. Então, o que nós precisamos é da união de todos, no consenso, né, de que vacina é uma ação fundamental para a proteção da saúde da população, para que a gente possa ter continuidade com a qualidade de vida, né, como o Flávio colocou, a expectativa de vida cresceu 30 anos com a vacina, e que a gente pode regredir se a gente parar de usar a vacina. Então, é essa comunicação que a gente precisa, né, da unidade em torno da vacina. O problema, eu acho que esse grande problema da politização, que confunde, né, Carla, que confunde todo mundo, a gente vê que vai até para o judiciário, né? O judiciário que tem lá um monte de gente que não entende nada de saúde, que precisa ler sobre aquilo ali, e que, na verdade, e um monte de estudo que o pessoal coloca cheio de vieses, né? Porque cada um está defendendo o seu ponto de vista, e que acaba confundindo cada vez mais, e, na verdade, criando um certo receio, né? Ué, qual é a melhor, né? O que está acontecendo? Por que eu vou vacinar? Vacino, não vacino? Né? Então, o que a gente vem acontecendo ao longo do tempo. Por exemplo, a gente também tem esse movimento anti-vacina, que também foi parar no judiciário, né? Para poder discutir se as pessoas são obrigadas ou não a vacinar, se a gente já tem lei que diz que os pais são obrigados a vacinar as crianças, né? E que a vacinação, né? Algumas já saem direto, a criança já sai vacinada lá na hora do pós-parto, né? Então, assim, e aí a gente começa a ter essa politização, e agora, muito mais, quando a gente fala também da questão das lideranças, né, porque a gente precisa ter liderança para poder falar assim, vamos, que é a questão da escola, né, você pega o líder lá dos adolescentes que fala, vacinou, todo mundo vacina porque todo mundo segue o líder, né, então, assim, e nós precisamos de liderança, todos nós estamos aqui no webinário, mas a gente precisa de alguém que lidere isso aqui para poder fazer com que isso flua. Porque senão você fala A, eu falo B, eu falo C, fala D, e ninguém sabe do que está se falando, né? Então, o que a gente precisa é isso. A gente precisa realmente juntar essa força dessas lideranças para poder falar a mesma coisa e tirar essa questão política e deixar a ciência trabalhar em paz, né? A ciência não está trabalhando em paz, né? Então, todo mundo agora é cientista, todo mundo entende tudo. O cara vai lá, entra num local lá que diz um monte de coisa, num fórum de não sei o que fala um monte de coisa, cada um tem um pensamento, e traz isso como uma verdade absoluta e não vai em locais que são realmente de confiança, né? Que a gente sabe que são de respeito, né? Tem a SBIN aí que é de respeito, que coloca lá a informação certa, baseada na ciência, né? Então, assim, a gente precisa voltar a deixar a ciência trabalhar, né? E esses influencers, essa galera toda aí que começa a virar cientista, né? De um dia para o outro, né? Que atrapalha tudo. Doutor Juarez, tem uma pergunta aqui. Propor a vacinação em março no nosso país, né? Que parece que hoje saiu uma notícia, né, com essa informação, e alcançar 1/3 da população, não é algo que é assustador? Bem, primeiro eu acho que é importante, né, Marlene, a gente dizer que, como a Carla também já comentou, nós temos um Programa Nacional de Imunizações, que é um programa de sucesso, que já está acostumado com determinadas situações, que são situações muito importantes, tipo campanha da gripe, né, que se vacina 80 milhões de pessoas, né. Então, nós utilizamos mais de 300 milhões de vacinas, são distribuídas no país, com 38 mil salas de vacinação. Então, todos os nossos números são absurdos de importantes, né? Então, eu acho que nós temos a condição disso, né? Agora, a logística é muito complicada, né? Começa até por vacina, né? Assim, nós teremos vacina disponível, licenciada e que possa suprir a nossa necessidade num primeiro momento, porque também foi anunciado pela própria Anvisa que são 4 vacinas que podem ser licenciadas de forma emergencial no país. São 4 que estão sendo estudadas também aqui.
Uma delas é a da Pfizer, que tem uma dificuldade logística que, na minha opinião, é intransponível para o nosso país, que é da temperatura de menos 70 graus, né? A Carla, acho que até pode opinar melhor do que eu sobre isso, mas nós estamos acostumados com vacinas de 2 a 8 graus. Então, se eu tiver uma vacina de 2 a 8 graus, já é a rotina que a gente está acostumado. Só que lembrando de tudo isso, né, mesmo que eu consiga 100 milhões de vacinas, lembrar que 100 milhões de vacinas vão vacinar 50 milhões de pessoas, né? São 2 doses. Então, inclusive, até tem ainda uma das vacinas que está em estudo aqui, que é a da Janssen, também tem um braço da pesquisa que é dose única. Tomara que a gente venha a ter sucesso aí nos números de eficácia e segurança com essa vacina, e isso facilitaria um monte, né? Mas, assim, a logística é de recurso humano, de insumo, de armazenamento, tudo de um tamanho absurdo. E por isso que, assim, mesmo que a gente tivesse condições de conseguir 100 milhões de vacinas para o primeiro semestre, a logística para isso tudo acontecer, a nossa campanha de gripe leva mais ou menos 2 meses, né, Carla? Que a gente tem em termos de campanha de gripe, eu acho que são uns 2 meses no total. Uns 3 meses. Acaba prorrogando porque não se consegue as coberturas vacinais, né? Mas é tão complexo o assunto que fica difícil fazer qualquer previsão. Eu acho, inclusive, assim, eu acho que tem que ter um planejamento, óbvio, tem que ter um planejamento, mas só que são tantas variáveis desse planejamento, né, que o PNI está fazendo, a Anvisa está fazendo, e que são variáveis que tu não tem controle sobre elas, né? Então, quantas vacinas tu vai ter disponíveis em março? Quantas dessas que vão estar disponíveis o Brasil fez convênio e vai poder ter? A transferência de tecnologia foi com 2. Essas 2 talvez a gente consiga, se elas forem seguras e eficazes, a gente consiga talvez um quantitativo muito grande. Mas se essas 2 não chegarem à segurança e eficácia, o que nós vamos fazer? Né? Então, por exemplo, os Estados Unidos apostou em 6 vacinas, toda a zona do euro também apostou em mais vacinas, do COVAX, que é essa coalizão que tem de países, de produtores, de laboratórios, a Organização Mundial da Saúde, apostou em várias vacinas, ainda bem que o Brasil está dentro da COVAX, até porque a gente tem que pensar numa distribuição equânime no mundo. Não pode ser só os ricos que vão ter vacina, não pode ser só o Brasil. Todo mundo fica pensando só em si, né? Nós temos que pensar em todos os vulneráveis do mundo, né? Nós temos países com uma situação muito pior que a nossa, como é que eles vão vacinar? Eu acho que, na realidade, na minha avaliação, é o contrário, né? Eu acho que é assustador nós não termos as vacinas que a gente poderia ter por conta de que o governo fez a opção de só colocar todos os ovos numa cesta só, né? Eu acho que essa é a questão, né? Eu acho que os países que vão sair na frente são países que estão, como o Juarez colocou, fazendo acordos com vários laboratórios, né? E eu acho que é mais grave ainda, né? Nós temos 2 laboratórios produtores de vacina com histórico de anos, né, de mais de 50 anos, até mais, produzindo vacinas para o PNI, e o Ministério da Saúde só está fazendo a aquisição de um laboratório. Quer dizer, por que não ter os 2 laboratórios no portfólio do Ministério? Porque a gente teria mais 50 milhões de vacinas para a gente antecipar a vacinação. Porque se nós tivéssemos um quantitativo de vacina, o PNI, como o Juarez colocou, tem a expertise de fazer vacinação de 80 milhões de pessoas. E demora a cobertura avançar, não porque o PNI não deu conta de vacinar, mas porque a população não compareceu à sala de vacina. Porque nos anos que a gente tem elevadas incidências de influenza, né, com mortalidade, que a imprensa começa a falar que morre gente, de gripe, todo mundo corre para a sala de vacina e a campanha termina antes. Quando tem baixa mortalidade, aí a campanha se estende. Então, quer dizer, não é pela falta de capacidade que a campanha não atinge meta, porque a população não comparece. Então, se nós tivéssemos vacina, 100 milhões de vacina, com certeza
você teria capacidade de aderir a essa vacina e fazer uma vacinação rápida. Infelizmente, o Brasil, né, o Ministério da Saúde, fez a opção por um único produtor. E isso vai fazer com que essa população vai ser vacinada, mas vai demorar muito mais tempo, né, e com certeza com impacto muito menor se nós todos fôssemos vacinados ao mesmo tempo. Porque aqui no nosso país a gente na verdade até é exemplo, né, para o mundo. A gente tem estratégia logística, né, invejável, né? A gente consegue levar a vacina no mesmo período para todo mundo de norte a sul do país. Você vai lá para aquelas populações ribeirinhas, consegue levar, né, barcos, hospitais, barcos para vacinação e vacina todo mundo ali, né, naqueles locais, até aqueles lugares que a gente fala assim que parece improvável que você levaria. Claro que a gente tem uma limitação, né? Algumas vacinas, como o doutor Juarez falou aí, algumas vacinas que tem que armazenar a menos 20 graus, a menos 70 graus, né? Realmente isso para nós até um complicador, né? Porque é difícil você fazer isso. Nossas vacinas são de 2 a 8 graus, né? Então, numa geladeira comum, você consegue armazenar, né, as vacinas. Então, e aí foi essa estratégia que faz com que funcione muito bem. Né? Mas a gente realmente tem um arsenal aí de vacinas e a gente tem a politização que realmente está trazendo prejuízo para o país, enquanto o resto do mundo, né? Igual a gente viu o Reino Unido, né? Ontem já começou, já fala que na semana que vem vão começar a vacinar, né, os cidadãos alemães. E tu vê, né, Flávio? E tu vê, né? Uma vacina que nem foi desenvolvida no Reino Unido, uma vacina americana e o Reino Unido consegue licenciar antes da própria Alemanha, que é o país de origem, né? Sim. Pela própria logística deles lá de euro, porque os órgãos regulatórios também são do euro, é tudo junto. Mas eu acho que é uma pena a gente ter apostado, como a Carla falou, em poucas, né? E não abrir a possibilidade, mesmo agora, não abrir a possibilidade de outros produtores, né? De restringir, eu acho que é errada essa estratégia também de restringir os produtos que possam vir a ser licenciados aqui, né? Acho que a gente deveria ser mais aberto para isso, porque a pandemia e a emergência toda justifica isso, né? Nós somos um país da burocracia, né? Eu não, é verdade. Tô dizendo, a gente não tem que abrir mão assim da ciência e dos protocolos. Eu acho que sim. Né? A gente não pode também abrir mão de que existem protocolos. Mas algum de vocês falou no começo, no meio da nossa conversa, sobre olhar para fora, ver quem já está vivendo isso, como eles estão fazendo, sim, e olhar como referência, como em qualquer outro trabalho, é referência. Pega esse exemplo e como você pode aperfeiçoar. Uma coisa que já está boa, ficar melhor ainda, né? Se a gente não está, enfim. Acho que é isso, né? A gente está chegando aqui no final, e aí eu queria abrir para as considerações finais, porque pela quantidade de perguntas aqui, a gente vai até a meia-noite. Então, então, vamos para as considerações finais. Aí eu queria começar pela doutora Carla, e eu queria muito que nas suas considerações finais, cada um de vocês, né, e vou começar pela Carla, que mensagem positiva, né, e de otimismo, né, possa passar para as pessoas, porque a gente está todo mundo vivendo um período já de fadiga, né, então eu acho que a gente também tem que recuar um pouquinho, né, e ter boas reflexões, né. Eu acho que é importante, né, que a gente resgate essa história de sucesso do Programa Nacional de Imunizações, né? Esse legado, né, de nós termos eliminado, né, o sarampo, a rubéola, a difteria, está controlada, a coqueluche, né, doenças que sequelavam as crianças, né, se não levasse ao óbito. A gente tinha uma mortalidade infantil de cada 100 crianças que nasciam, de 1.000 crianças que nasciam, 100 morriam. Hoje isso está em 10, entendeu? Olha que diferença, porque a gente conseguiu fazer uma vacinação, né? Então a gente tem que pensar, né, que se a gente vacina a nossa população, né, a gente está
cuidando da nossa saúde, mas mais importante do que isso, a gente está cuidando do outro, a gente está cuidando do nosso filho, do nosso pai, do nosso vizinho, do nosso amigo. Então, é uma ação de humanidade, né, de amor que a gente pode trazer. Então, a gente precisa pensar nesse momento, né, que a gente não pode dar um abraço, que a gente não pode dar um beijo, a gente pode fazer uma vacina, porque a gente vai estar protegendo a nossa população. Obrigada, Carla. Doutor Flávio. A mensagem aqui que eu tenho é o seguinte, que apesar dos pesares, tudo isso está passando, né? A gente sabe que a gente teve muita gente que complicou, né? Alguns morreram, né? A dificuldade de estar junto, principalmente os idosos, né? Pessoas com doenças crônicas, mas que a gente tem aprendido cada dia mais, a gente tem aproveitado, né, o convívio da família, né? Por exemplo, aqui em casa eu, né, vi, né, que a gente consegue acompanhar as crianças crescerem, tem 2 crianças, né, um de 9 anos, outro de 4 anos, né, a gente vê crescer, vê o aprendizado, vê uma série de coisas, né, a comunicação com os outros familiares, a aproximação com outras, né, com os familiares também, que a gente está mais distante, né, com os colegas de trabalho no dia a dia, e que a gente vê que a gente está superando, está aprendendo, está passando, a gente está se entendendo, né, está entendendo os nossos sentimentos, as nossas angústias, nossos estresses, e a gente está conseguindo driblar tudo isso, apesar, né, da pandemia, né, e que a gente está chegando agora na época do Natal, do Ano Novo, e que, de repente, né, a gente vai utilizar isso aí para se encontrar também de forma virtual, ou das pessoas muito mais próximas também de casa, e que a gente vai seguir, né? Claro que a gente tem, né, os complicadores, mas que a gente está conseguindo, a grande maioria, está passando, né, por... Até quem está pegando Covid está sobrevivendo, a taxa de sucesso é muito maior do que a de morte, graças a Deus, e que a gente está se encontrando, e está se entendendo, e a gente está cheio de esperança, porque ano que vem nós vamos nos reunir, vamos passar pelos encontros aí presenciais, todo mundo reunido, se abraçando, se beijando. Todo mundo nesse cenário do Jornal Nacional aí da Marlene, todo mundo lá no cenário. Vou aumentar a bancada. Aí, vamos lá, todo mundo reunido, conversando, rindo e se abraçando. Eu sei que vai ser muito melhor, eu sei que a gente vai superar isso aí. Doutor Juarez. Eu acho que como uma mensagem, assim, o que eu queria mesmo reforçar é o valor da vacinação, né? Então, eu acho que, assim, tudo que a gente falou aqui, a gente, com certeza, não é querer convencer as pessoas, né? Mas a nossa história nos mostra que as vacinas são importantes e elas estão aí. Nós temos o calendário mais completo, gratuito do mundo. Não tem nenhum país que ofereça o que o nosso Programa Nacional de Imunizações oferece, e de doenças que a gente pode evitar com segurança e com eficácia e gratuitas. Então, nós temos uma campanha, mais uma campanha, né? Vacinação em dia mesmo na pandemia, junto com o Unicef, com a Sociedade Brasileira de Pediatria, estimulando a população a se vacinar, claro que com segurança, tanto para quem vai na unidade de saúde ou numa clínica de vacinas, mas também para o profissional que vai atender, todo mundo tem que continuar se cuidando. Tudo isso com informação, com comunicação, com empatia e com compaixão, né? Tem que ser assim, né? Uhum. Andressa. Olha, na Pais e Filhos, há muitos anos a gente fala que quem tem filho tem fé. Fé na vida, fé na saúde, fé na família, né? E mesmo que esse tempo está sendo tão difícil no momento que a gente tem vivido de pandemia, a gente percebe que as pessoas continuam tendo filhos. Então a gente acredita que a fé não acabou. E por isso eu acho que a gente tem um longo caminho, que tudo vai dar certo, mas é responsabilidade nossa, não é jogar aí para o céu, é responsabilidade nossa para que essa fé seja atendida, a gente tem que fazer o nosso. E uma delas é o tema que a gente debateu hoje, que é imunizar e proteger a sociedade como um todo. Então, o caminho é de positividade, mas que a gente tem que fazer a nossa parte. Eu queria muito agradecer a cada um de vocês, né, que se dedicou hoje tempo
disponibilidade de estar aqui com a gente. Nós tivemos uma audiência incrível, né? Assim, que bom. participativa. Então, isso mostra que a importância de levar informação de qualidade, né? Que é o DNA do trabalho do Instituto Lado a Lado, da SBIM. Eu acho que é essa a nossa missão, né? E eu queria muito aproveitar e convidar todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Amanhã, o Instituto Lado a Lado vai fazer um evento que é o Conexão Paciente, Familiar e Cuidador, que acontece o dia inteiro, onde a gente vai estar levando informação e levando também algumas mensagens, né, para paciente, familiar, cuidador, e orientando também as pessoas de que, nesse momento, elas não podem abandonar os seus tratamentos, né? Nós estamos num período de pandemia, mas a gente ainda precisa de diagnóstico precoce, a gente ainda precisa dar continuidade aos tratamentos. Então, todos estão convidados. Aqui você tem um QR Code na tela, você pode colocar o seu celular e você fazer a inscrição. E eu espero vocês amanhã o dia inteiro, vai ser incrível, com uma programação especial para quem quiser nos acompanhar. E aí eu gostaria também de pedir para que as pessoas continuem nos acompanhando, né, no nosso portal, que é o ladoaladopelavida.org.br, e como mensagem final, eu gostaria de dizer o seguinte: não pare de se cuidar. A pandemia ainda não acabou. As vacinas vão chegar, mas até lá é preciso ser realista, né? A gente precisa ter uma atitude responsável. E eu acho que esse nosso bate-papo de hoje reforçou muito isso, né? Todos devem estar pensando, né? Não aguento mais ouvir sobre o vírus, a pandemia. Mas o novo coronavírus ainda não se cansou, né? Nós estamos cansados, mas ele ainda está ativo. Então, eu quero deixar aqui a nossa mensagem e um agradecimento especial a cada um de vocês que nos acompanharam e aos nossos palestrantes. E vamos seguindo aí a nossa caminhada, levando informação de qualidade. E não se esqueça, lado a lado, sempre seremos mais fortes. Boa noite. Boa noite. Boa noite.